Então, boa noite, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui no nosso Shima Talks. Agradecer a participação de todos, né? Ao Guzatti, vai ser um dos talkers hoje, o Atos também. Muito grato pela participação de vocês. Atos? Bom, gente, prazer. Obrigado de novo pelo convite. A gente se encontrou em novembro em Altamira. Eu fui fazer uma palestra em Altamira, no Pará, cara, logo ali, pertinho. Aí quem que eu encontro? Um lagiano, dando palestra no meio no dia, foi super bacana. Que bacana de estar aqui de novo, Léo, super bacana. Pessoal, rapidamente, até porque não precisa ficar enchendo muito, a Softex é uma empresa que completa agora em novembro 25 anos, e a gente está aprendendo até hoje como se vende MVP. É uma coisa para nós constante, de constante estudo, constante técnica, aprendizado, e erro e acerto, e a gente vai tentando acertar o tempo inteiro. Até porque nesses 25 anos, a gente passou praticamente 20 trabalhando só com automação comercial. Então, aquele processo que tem alteração o tempo inteiro e você fica sofrendo porque sofre alteração de fisco o tempo inteiro. Estamos passando por uma agora pesada, alteração de nota fiscal eletrônica de novo. E a gente chegou a um ponto que a gente pensou, logo depois de Empretec também, a gente chegou a um ponto, a gente fez juntos também, Empretec, e a gente chegou a um ponto que a gente pensou assim, está na hora de derrubar, acabar com esse quadradinho de água tranquila que era o nosso sistema company, e começar processos absolutamente novos. Porque a gente pensava também o seguinte, e se o fisco criar uma regra nova fiscal que a gente não consiga dar conta? A gente passou por nota fiscal eletrônica, PAF, TEF, SPED, tudo que você pensar que o fisco já impôs, a gente conseguiu passar e passar relativamente bem. Mas e se eles criam uma nova regra e a gente não consiga dar conta? O que eu faço com os clientes todos que usam o sistema? Então, a gente mantém ainda assim company, não dá para a gente simplesmente de uma hora para outra dizer tchau, cliente, muito obrigado, foi um prazer, mas a gente começou a criar projetos novos. E no começar projetos novos, a gente caiu nesse processo todo, de entender MVP, entender como é que se vende, como é que se faz marketing disso, como é que faz tudo. Porque a automação comercial é mais ou menos tranquilo, né? A empresa de uma determinada pessoa precisa emitir nota, cupom, etc., vai procurar uma empresa que faz isso. Então, tem bastante gente fazendo isso sim, mas fica meio tranquilo esse processo. Mesmo nesses 20 e poucos anos aí de automação comercial, teve uma época que eu estava fazendo minha pós e a gente pensou na situação, ou na primeira ideia de criar um produto diferenciado. E a gente acabou criando o Dive Control, que é um software para controle de mergulhos, que até hoje está aí no mercado vendendo, mas a gente já deixa ele, porque ele vende sozinho, a gente nem precisa mais dar muita bola para ele, até porque regra de lei física não muda, né? Lei tributária muda o tempo inteiro, mas as leis da física, bem a Deus, são as mesmas desde sempre. Então fez o cálculo correto, o mergulho continua igual, não se preocupa e vamos embora. Bom, mas a Softex resolve mudar de uma forma até bem radical, porque a gente começou nesse processo de criar novos produtos, e nessa criação de novos produtos, a gente chega, por exemplo, a um Scam Price, e quando a gente chega no Scam Price, a gente pensa num mercado completamente diferente para nós, naquele momento. Entra o que o Guzatti falou, a gente começou a pensar que a gente tem que ter uma solução, um resultado para o cliente supermercadista, dono do supermercado, e para o cliente desse cliente supermercadista, que somos nós consumidores que compramos no supermercado. Então ali a gente tem que pensar, inclusive, duas situações. Como dar a proposta de valor para o cliente final e para o supermercadista. E a gente descobriu que tinha mais um perfil aí que era fornecedor ainda. Então, esse foi um aplicativo que a gente teve que entender regra de negócios para 3 perfis diferentes de pessoas, e o nosso perfil, do que a gente queria daquilo tudo, né? Depois do Scam Price, a gente acabou desenvolvendo também, a gente vai lançar agora, o coletor. O coletor vem também na necessidade do cliente, a gente começou conversando com os clientes, começamos a perceber problema. E uma coisa que a gente sempre diz que é fantástico para você pensar em criar um MVP, já fui falado sobre isso, mas criar MVP é fácil a partir do momento que você entende um problema. Se você percebe um problema no mercado, seja ele qual for, e você tem condições de resolver aquele problema, está aí teu MVP. Começa por aí a possibilidade de criar um produto mínimo viável para resolver aquele problema. A partir do momento que você resolve com um produto mínimo viável e esse problema começa a ser aceito pelo mercado como uma solução bacana, aí você começa a crescer o produto. Num primeiro momento, pensa ele pequeno o suficiente para botar a funcionar. Entende? Só que esse ponto da venda é que é o detalhe. Como é que eu ponho botar a rodar, vender um produto pequeno que ainda é um mínimo viável para a solução que eu estou propondo? Eu acho que esse é o grande case de todo o processo. Então, o coletor é um que está saindo agora nesse sentido.
O target, a gente já tem uma outra visão, porque agora já virou para a indústria. De supermercado a gente sai para a indústria. E a indústria tem uma visão e uma necessidade completamente diferente. O nosso MVP ali é completamente diferente, todo o raciocínio de apresentação do projeto, apresentação do produto, apresentação da necessidade, de como a gente consegue resolver o problema, de uma visão muito diferente de todas as outras soluções que a gente já tinha passado. Na verdade, o target surge quando o pessoal do Césio, o Guilherme, bate lá na empresa e diz assim, vem cá, vocês não têm um projeto para segurança no trabalho? O Césio tem um edital nessa área e a gente gostaria de postar ideias a partir daqui da região serrana. E a gente faz uma reunião lá de 2 horas e pega um que trabalhou 6 anos na Klabin, o outro que trabalhou mais 4 anos na Ambev, a gente fala de problema de segurança no trabalho. Ou seja, ouvindo problemas, a gente procura descobrir como é que a gente resolve problemas. E deu para entender que dava para resolver problemas com 3 ideias. Uma delas a gente apostou e está aí. A gente hoje está sendo acelerado junto com o Tobias, com o Jason, lá na Spin, que é uma aceleradora só focada em problemas para a indústria, né? Mas aqui o MVP é completamente diferente dos outros e a gente trabalha muito, uma coisa que a gente falou esses dias atrás, né, Gil, sobre a questão do ROI, que é o retorno do investimento. Então, a partir do momento que eu vendo, legal, mas como é que eu posso dar para o meu cliente uma ideia de quanto ele retorna o investimento que ele vai ter comigo? E aí a gente tem todo um pensamento diferenciado. E só para completar uma questão de apresentação, se alguém quiser conhecer um pouquinho do que a gente faz fora de todo o processo de empresa, que é a parte de palestras, tem um site lá onde a gente tem todas as informações sobre o Atos Palestrante, mas vamos embora. Gente, aqui. Não cai de cara na pergunta, né? Validei meu MVP. Chequei, conversei, avaliei, fiz pesquisa de mercado, fui a campo. O coletor, inclusive, sofreu isso. A gente foi muito a campo perguntar para os clientes finais e para o supermercadista. Vem cá, se a gente tivesse uma solução assim, 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 o que vocês acham? Daria certo? Não daria? A gente começou primeiro a pensar toda a possibilidade para depois começar a escrever código, para depois começar a pensar em custos, etc. Então, quando a gente pensa realmente em vender essa possibilidade, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa, ou pelo menos a maioria de nós pensa, é preço de venda. Eu tenho que vender esse troço. Quanto custa para vender? Por quanto eu vou vender? E aí, geralmente, a gente tem que pensar, porque o preço de venda, repara, é o que o mercado concorda em pagar pelo teu produto. Não adianta você chegar e dizer, esse microfone eu desenvolvi ele agora e ele vai custar 10 mil reais. O mercado está a fim de pagar 10 mil reais por esse produto? Se tem outros produtos concorrentes no mercado com preços diferenciados? Se de repente o teu produto está muito baixo de preço, aumenta o teu preço, porque o mercado está sujeito a pagar mais. Se o mercado está conhecendo o produto, mas tem outros produtos no mercado com preços menores, baixa esse preço, você não vai vender. A não ser que você tenha um diferencial muito grande no teu produto, na tua solução, na tua resposta a problema que o cliente tem e que você está sanando, que te dê uma possibilidade de aumentar o teu preço. Fora isso, calcula baseado no que o mercado está propondo, tá? Como é que a gente sabe como é que esse mercado propõe preço? A gente vê que o preço de venda ele é baseado em custos, mais impostos e mais o lucro que a gente vai querer ter. Então, o preço de venda, o resultado, é o que o governo, é o que o mercado está a fim de pagar. Mas veja só o seguinte, custo é como a tua empresa opera. E entram custos fixos, variáveis, e muitas vezes, principalmente startups, né, o pessoal quando a gente está começando, e a gente já começou, várias vezes a gente está começando de novo, muitas vezes a gente se perde em custos. Quanto custa a minha operação? Quanto custa água, aluguel, telefone, internet, escambau, salários, etc. Quantos custos eu tenho para 1 hora de desenvolvimento de código, quando a gente fala em desenvolvimento de software, né, que eu acho que a maioria do pessoal aqui, pelo menos aqui no Orion, a gente está falando muito de software, né, de soluções tecnológicas. Então, o custo é realmente quanto me custa trabalhar para manter a empresa em pé. Impostos, felizmente, parte do governo. Feliz ou infelizmente, é o nosso grande sócio, né? Porque o percentual de impostos que a gente paga, enfim, é grande pra caramba. E lucro é o que sobra, e como a gente brinca, se sobra. Agora, o se sobra não pode ficar na dúvida, tem que sobrar. A gente tem que ter lucro. Senão, não vale nem a pena sair. Você está pagando para trabalhar, entendeu? Então, o que você quer de lucro? Aquilo que você paga para o governo, impostos, e aquilo que você tem de custo, isso determina um valor que você vai poder jogar no mercado para o cliente pagar pelo teu produto. Essa é uma média bem básica, tá? Quando a gente pensa em produtividade, então, a gente sempre tem custo fixo, custo variável e lucro.
Quanto mais você aumenta o teu custo variável, procure sempre aumentar o teu lucro, senão você vai ter problemas. Chega um ponto que você não consegue trabalhar, porque o custo fixo vai ser sempre o mesmo. Não importa por quanto você está vendendo o teu produto, mas o teu operacional variável para você vender mais, custa mais. É mais viagem, é mais telefone, é mais atendimento, é mais reunião, é mais tudo. O teu custo aumenta. Então o teu lucro tem que ir na proporção e crescendo junto. Senão você não tem como se manter vivo nessa brincadeira. E se a gente adiciona outros produtos na brincadeira, né? Esse é um gráficozinho simples, porque o teu custo fixo começa a aumentar. É mais produto, é mais gente, é mais tudo. E normalmente o que acontece? O teu custo variável aumenta e diminui o teu lucro. E chega uma hora que você acaba colocando muito produto, que não é ruim, mas tem que cuidar isso, porque você põe muito produto no mercado, porque você fica super ansioso, tem mais isso, dá para fazer mais aquilo. A gente está passando por isso agora. Então a gente subdividiu a empresa em quem cuida de um produto, quem cuida do outro, e todo mundo se ajuda também, a gente vai trocando figurinha, mas com a ideia de equilibrar sempre esse gráfico para a gente não cair no ponto complicado, que seria você aumentar os teus custos e diminuir o teu lucro. E aí você se complica, tá? Uma empresa geralmente trabalha dessa forma, né? Você tem toda a parte de custos e a parte de receitas. No meio é o teu resultado. Então, se você pegar a tua receita menos o teu custo, é o que você realmente está valendo como empresa. Venda é ciência exata? Bem exata. Não é chutômetro, né, Léo? A gente tem que cuidar muito. Cara, se aprende a vender. Eu fui sempre o cara técnico. Eu era o cara de desenvolvimento de código, cara. Tá no sangue até hoje. Eu adoro. Quando tiro um cara lá da cadeira, pô, deixa eu desenvolver um pouco, deixa eu meter a mão no código um pouco. Ainda gosto de código. Para mim é super importante. E eu fui descobrir aos poucos que essa venda ela é uma ciência realmente exata e não é chutômetro de forma alguma. Todo funil de vendas que a gente conhece, existe toda inteligência de mercado para você eliminar aquilo que não é foco. Inclusive esse material aqui foi muito legal. Algumas dessas telas eu peguei do Célio, vocês lembram? O Célio foi fantástico. A gente teve uma das mentorias que nós tivemos dentro da Spin, foi com o Célio Valcanaia, acho que é esse a pronúncia do sobrenome dele, né? E essa tela aqui, por exemplo, é uma que me chama muito atenção. Nunca mais, mas tudo bem, foi boa. Essa aqui me chamou muito atenção, porque ele mostra o seguinte, quando você põe no funil, você muitas vezes põe um monte de coisa no funil, um monte de coisa, um monte de cliente, que é propenso a comprar o teu produto. Só que muitas vezes, cara, o teu foco aqui é complicado, você tem que ter já aqui uma inteligência de mercado para saber quem realmente vai valer a pena para cair numa qualificação, para depois cair no lead lá na frente qualificado, para daí sim você correr atrás e tentar transformar esses caras todos em vendas. E o funil tem, de novo, técnica, muita técnica, muito tudo, né? Essa frase também é do Célio, eu adorei, cara, eu tenho colocado sempre, tá? Até Célio, se estiver nos assistindo, obrigado, agradeço sempre, que eu sempre cito a fonte. O Célio diz assim, que uma empresa, por mais que você tenha lá vendedor, analista, programador, suporte, cara, um caminhão de identificações técnicas em termos de carteira de trabalho, no fundo, uma empresa tem que ter 2 perfis só de profissionais. Aqueles que vendem e os que trabalham para os caras que vendem. Não tem mais... mas eu sou o vendedor, eu sou analista, eu sou o administrador, eu sou... Cara, dane-se. Ou você está vendendo o produto da empresa e todo mundo é vendedor, ou você está trabalhando para ajudar aquele cara que está vendendo. De uma forma ou de outra, essa é a visão que eu estou colocando agora na empresa. E, cara, não é fácil. A gente ainda tem aquela história, não, mas eu fui contratado para ser tal coisa. Beleza, no papel você continua sendo essa tal coisa. Mas hoje, ou você está vendendo, ou você está ajudando alguém a vender. Não tem outra forma. Isso aqui, para mim, cara, caiu do céu. Eu agradeço o Célio sempre, que essa aqui foi show de bola. E uma coisa que o Célio coloca também, que é bem interessante, cara, que é essa visão da análise SWOT, que a gente sempre faz com nossos projetos, né? Então a gente sempre tem os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Geralmente começa isso com mais informações. As tuas ameaças e oportunidades são pequenininhas. No começo é até difícil de identificar o que é ameaça e o que é oportunidade. Conforme o projeto vai andando, conforme esse MVP vai crescendo, você identifica que ponto forte é pequeno. Você sabe o que você tem de força, você sabe o que você tem de fraqueza. Agora, o que você vai descobrindo de ameaça no mercado, em termos de concorrência principalmente, e o que você vai descobrindo de oportunidade no mercado, que é extremamente interessante, e muitas vezes oportunidades que você nem se dá conta no primeiro momento. Tem uma hora que você olha para o lado e fala, caramba, tá aquele trem passando, não é nem o cavalo encilhado, é um trem inteiro, cheio de vagão para você sentar em alguma daquelas poltronas, e está passando uma senhora oportunidade, a gente não percebe essa oportunidade passando. Então, é interessante como isso aqui eu senti na prática, quando eu vi essa tela, eu senti isso no nosso dia a dia. A gente começa a perceber
que ponto fraco e ponto forte é simples de você detectar. Muito simples. E é legal quando você começa a descobrir todas as oportunidades e principalmente a ameaça, para ficar com o olho bem ligado em quem é a concorrente, o que está acontecendo, mercado que não vai querer mais ter produto, como o Léo bem comentou. Tem produto que você desenvolve, você diz, nossa, olha só que produto maravilhoso, fantástico, fantástico. Quem compra? Ninguém. Ou compram por um tempo e dali a pouco perdeu a graça. Né? A minha mãe jogava a fazendinha do Orkut até o último, cara. Mas entrou um Facebook e tirou o Orkut do mercado. E isso pode ocorrer com o produto da gente amanhã. Então, eu particularmente sempre penso assim, eu prefiro matar o meu produto antes que o mercado mate. Isso eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar na questão das vendas. Desconto é outro problema que a gente sempre, quando vai vender alguma coisa, vira e mexe, ainda mais os vendedores, né? Você contrata o vendedor, o cara que manja, que vende. Mas geralmente ele amolece e dá desconto. E desconto é problemático. O ideal para desconto é você não dar o desconto, é você diminuir algum recurso do sistema. Ah, beleza, você não está proposto a pagar X, você quer pagar Y, beleza, então posso tirar esse recurso aqui do sistema? Você não vai usar tanto isso aqui? Posso tirar então e eu te equivalo o valor. Cara, pode parecer muito pouco, mas é interessante o como isso se torna interessante para a visão do negócio. A pessoa entendeu que conseguiu pagar o preço que ela queria, mas você tirou algum recurso. Simplesmente dar o desconto é ruim porque você começa a ter valor de mercado. Entendeu? E dali a pouco o próximo cliente, e quando você fala em nicho de mercado, as pessoas daquele nicho se conhecem. Eles podem se matar quando a gente fala de negociação. Tá? Nicho de supermercado, por exemplo, eu conheço relativamente bem. A gente é uma empresa hoje conveniada à CATS. A CATS é uma senhora associação de supermercadistas, e é interessante você ver o supermercadista como eles competem por valor pequeno, a margem é pequena do supermercado. Então, qualquer promoçãozinha, o cliente vai para o outro. Daqui a pouco volta para o meu supermercado de novo, daqui a pouco vai para o supermercado do Gil. Essa troca de cliente, de fornecedor para o cliente final é muito comum no setor supermercadista. Então, eles se arrebentam por valor pequeno. Né? O cara que coloca hoje, que tem leite a R$ 1,90, cara, vai todo mundo comprar leite a R$ 1,90, porque o resto é R$ 2 e pouco, R$ 3. Então, a margem deles é complicada. Nesse sentido, se você pensa esses caras que quase se matam por esses valores no mercado, você vai numa reunião da associação deles, cara, todo mundo se dá super bem, é todo mundo amigo, todo mundo se ajuda. Então, o nicho de mercado é muito assim. Se você hoje começa a dar muito desconto para alguém desse nicho, cara, daqui a pouco vai estar todo mundo a pressionar um pouquinho que você dá desconto. Então, em vez de dar desconto, tira algum recurso do sistema. É bem mais simples, bem mais fácil, tá? Preço de venda não é uma variável isolada, ela tem que fazer parte de toda a estratégia mesmo, sempre, tá? Quando a gente fala em preço, a gente procura pensar muito também a questão do ROI. Esses dias a gente estava aqui apresentando, né, Gil, a empresa, e a gente falou muito de como a gente trabalha o ROI, que é uma planilha, que a gente fez como planilha, mas pode ser de N maneiras, onde a gente trabalha meia dúzia de variáveis, dados da empresa, para transformar e mostrar para aquele cliente o quanto eu consigo dar de retorno em cima do que ele está pagando para ter a solução, o quanto eu dou de retorno para ele com aquela solução. Esse retorno, pense sempre em como eu posso diminuir o custo do meu cliente, ou, principalmente, como eu posso aumentar as vendas desse cliente. Né? Aumentar volume de faturamento ou diminuir os valores de despesas do dia a dia. Economia para o cliente. São dois pontos clássicos, cara. Todo mundo quer ou aumentar a venda ou diminuir custos. Se você consegue no teu ROI, na tua planilha, conseguir mostrar para ele que ele vai investir X reais no teu projeto, no teu produto, mas que você vai conseguir dar tantos % de aumento em termos de proposta, ou você vai diminuir X reais em custos para ele, ele consegue mensurar e saber aí o que é preço e a proposta de valor. Quando a gente fala de proposta de valor, é aquela história, quanto custa esse apontador laser? Ah, vamos supor, custa, sei lá, vou chutar aqui, 100 reais. É caro ou é barato? Depende de quanto você precisa desse cara. Para mim, que dou palestra, cara, saiu muito barato 100 reais. Entendeu? Para, de repente, uma pessoa que não vai fazer palestra, não vai precisar uma apresentação, usar o recurso de um passador de slide, 100 reais, pô, por que eu vou gastar 100 reais num troço desse? Então, a proposta de valor está muito ligada, sim, com o que você vai dar de resultado para o teu cliente. Então, tabela de ROI é um troço extremamente interessante. De uma forma bem rápida, aproveitando também, o Léo passou 2 exemplos
Startup Enxuta é um livro clássico, cara, tem que ler. E ele fala muito da venda do MVP, desse produto. E como tem até cases lá de coisas que eles fizeram que não deu certo, como que pensaram, como é que não pensaram, o que funcionou, o que não funcionou. E o Vendedores por Opção é muito legal também. Eu hoje sou um vendedor por opção. Eu tive que sair dessa visão muito mais técnica de desenvolvimento de software e ir para a área de vendas por N motivos. Um deles porque a gente estava, não sei se o Léo estava, naquela apresentação de um palestrante, eu não consigo lembrar o nome dele, que foi feito lá no Sebrae, em Floripa, no início do Sport SC. E ele mostrou lá, por exemplo, por que uma pessoa que é o cara que manja, conhece um monte, ele sai da empresa onde ele trabalha, onde ele tem uma valoração enorme, tem um salário legal, ele sai e monta a empresa dele para fazer o que ele faz dentro da empresa e quebra. Normalmente ele quebra por quê? Porque ele não tem 3 porquinhos, lembra dessa situação? Você precisa numa empresa, primeiro, de um porquinho financeiro administrativo. O cara que manja e que sabe fazer a administração financeira da empresa. Segundo, você precisa de um porquinho técnico. O cara que sabe dar nó em pingo d'água e fazer o que tem que ser feito, principalmente em software. E tem que ter um porquinho viajandão. Aquele que vai atrás de mercado, que procura cliente, que vai vender, vai apresentar o projeto, o produto e vai atrás de novos mercados. Então, 3 pessoas. Por isso que, por exemplo, no Sinapse, que foi avaliador esse ano de novo, no Sinapse eles dizem para a gente, a regra já no Sinapse, quem participou do Sinapse sabe, no Sinapse a regra já é assim, se você, uma pessoa só, como proponente do projeto, diminua a nota. Na primeira vez que eu li, eu achei estranho, mas depois faz todo sentido. Quer dizer, eu tenho uma ideia maravilhosa, mas eu não fui capaz de convencer 2, 3 para tocar o projeto comigo, ter os 2, 3 porquinhos comigo. A chance dessa empresa dar errado é muito grande, entendeu? Então, esses aqui são só 2 exemplos rápidos de 2 livros que eu acho super interessantes. E, enfim, a gente podia falar um monte aqui, mas tem que cortar, o tempo é curto, vamos embora. Eu agradeço muito, gente. Obrigado pelo tempo. Muito obrigado, Atos. Com certeza vamos falar agora, né? Então, assim, é muito rica, né, essas informações que o Atos trouxe para nós, algumas ferramentas. Gostaria, então, de agradecer a sua explanação, agradecer também o pessoal que está acompanhando aqui, né? A gente vai continuar aqui, né? Então, o diferencial para quem está aqui é esse momento agora, né, da conversa, né? E a troca de ideias com o pessoal que apresenta. Então, muito obrigado ao pessoal que está acompanhando.